pessoa que vive com AIDS é igualzinha a você. A AIDS não tem preconceito. Você também não deve ter. Use camisinha. Turminha do MPR. Assunto de gente grande pra gente pequena. A fantasia mais criativa foi a da Maressa! Com a fantasia Caixa de Leite! Obrigada, gente. Ganhar esse prêmio não foi fácil. Eu caprichei. Olha tudo que eu tive que aprender. Meu peso, minha composição, todos os meus nutrientes, minhas calorias, meu nascimento, meu tempo de vida. Enfim, tudo que o consumidor precisa saber na hora de me escolher. Isso é ter fantasia de uma criança ligada, Maressa. Direito do consumidor é coisa séria. Não aceite informação pela metade. Estamos de olho. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Dos livros da escola temos que cuidar. Quem cabe, proteja, não deixe rasgar. O livro que usamos, outros poderão usar. Dos livros da escola temos que cuidar. Não rabisque, não fale, que ele vai durar. Os livros que usamos, outros poderão usar. Ensine seu filho a cuidar do material escolar. Assim outras crianças também poderão estudar. Ministério da Educação. No Brasil, mais de 5.000 crianças morrem todos os anos. E mais de 100.000 são hospitalizadas por causa de acidentes. Só um pouquinho, só um pouquinho. Aprenda a prevenir acidentes com crianças. Acesse www.criançasegura.org.br. Turminha do MPR. Assunto de gente grande pra gente pequena. Desculpe, mas o cachorro não pode entrar. Mas o Boris é meu cão-guia e a lei diz que eu posso entrar com ele. Eu sei, mas é um show de música. Ele pode atrapalhar se latir no meio do espetáculo. Ele é treinado, não late. É como o maestro, não toca, só rege. O Boris só me guia. Tá bem. Bom show pra vocês. Posso perguntar uma coisa? Como é que você sabia que a mesa estava aí? Dica do meu maestro. Acessibilidade é coisa séria. E cultura é direito de todos. Estamos ligados. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Nos próximos segundos, um grave acidente pode acontecer bem diante dos seus olhos. Nesse ambiente aparentemente tranquilo, existem vários fatores de risco. Nós vamos mostrar apenas um. Aprenda a prevenir quedas e muitos outros acidentes. Acesse www.criançasegura.org.br. No princípio, Deus fez o céu, a terra, as estrelas, o mar, as florestas, os animais, o homem, a mulher. E viu que tudo era muito bom. E hoje, a criação geme e sofre em dores de parto. Fraternidade e a vida no planeta. Campanha da Fraternidade. CNBB. Turminha do MPR. Assunto de gente grande pra gente pequena. Rod, olha o meu presente para você. Todos os pássaros da selva juntos. Munani! Isso mesmo, Rod. Papagaios, tucanos, araras.
Ai, ai, ai. E agora? Isso é crime, cara. Animais selvagens não podem ser presos. E eu não sei, Rod. Abre aí o presente. Tráfico de animais silvestres é crime. Estamos de olho. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Cultura, religiosidade, negócios. TV Verde Vale. Mostrando o Cariri de ponta a ponta. TV Verde Vale. A televisão do Cariri. Nasceu no meu Cariri, no berço da oração. E tem a cara da gente, um povo alegre, contente e uma só nação. E tem a cara da gente, um povo alegre, contente na televisão. Tem cultura e tem fé, tanta gente bonita. Do matuto ao doutor, do povo trabalhador, nessa terra bendita. Vamos comemorar, a alegria é o que vale. No ano do centenário, 5º aniversário da TV Verde Vale. Nesse centenário você vale mais pro meu Cariri. TV Verde Vale, vale muito mais pro meu Cariri. TV Verde Vale, vale muito mais pro meu Cariri. A programação a seguir é uma produção independente. Entrevistas, comentários e as informações contidas neste programa são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Boa noite, amigos. Algumas organizações foram criadas no Brasil especificamente para cuidar do desenvolvimento de determinadas regiões. Aqui no Nordeste nós tivemos, por exemplo, a Sudene e o Banco do Nordeste, que tiveram um trabalho fundamental no desenvolvimento desta região. A nível nacional, é claro que há instituições como a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e o SEBRAE, que hoje atuam de uma maneira harmônica, ajudando no desenvolvimento sustentável. E mais especificamente na nossa região do Cariri, surgiu um órgão muito importante há alguns anos atrás. Estamos falando do Geoparque Araripe. Acontece que os nossos telespectadores, em sua maioria, não conhecem muito bem o que é o Geoparque. Afinal, para que existe essa instituição? O que ela faz? Como atua? Em que cidades está presente? Quais as suas finalidades específicas? Quem sustenta o Geoparque? Tudo isso você vai saber no Tribuna Livre de hoje, graças à presença de 3 membros dessa notável instituição no Tribuna Livre. O primeiro deles é o professor Álamo Feitosa, nosso amigo e companheiro de salesianos em épocas passadas, hoje paleontólogo do Geoparque Araripe. Com ele vem também a professora Flávia Lima, que é geóloga e tem muito a falar do Geoparque. E mais ainda a falar, tem a Sara Menezes, que é assessora de imprensa do nosso Geoparque. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos para começar esse debate que vai ser muito interessante. Fique conosco, você vai saber tudo sobre o Geoparque Araripe. Até já. Como detectar a perda auditiva? Hoje em dia, há um exame sofisticado para o diagnóstico precoce da perda auditiva, chamado
emissões otoacústicas. Importante meio de intervenção e do diagnóstico precoce da perda auditiva. Esse exame é feito de forma simples, direta e indolor, obtendo informações concretas da audição do bebê. É conhecido popularmente como teste da orelhinha. Pesquisas mostram que crianças diagnosticadas antes dos 6 meses de idade e recebem intervenção desenvolvem melhor a fala e a linguagem. Bebê Centro Auditivo é sempre o melhor caminho. Clínica de Reumatismo do Cariri, Dr. Josberto Landim, especialização em reumatologia pelo Hospital das Clínicas de Recife, membro da Sociedade Brasileira de Reumatologia, atende afago, diagnóstico e tratamento do reumatismo agudo e crônico, artrite reumatoide, artrose da coluna e joelho, lúpus, doença reumática e osteoporose. Rua Padre Cícero 1046, telefone 3511-7735 e 8846-6912. Todo mundo já convidou alguém pra alguma coisa. Pode ser uma coisa simples, do tipo... Vamos no banheiro comigo? Ou um convite pra vida toda. Quer casar comigo? Tem convite cara de pau. E aí, quer entrar? Tem convite tímido. Quer sair? Tem convite emocionante. Quer ser madrinha? Agora queremos convidar você a entrar para a corrente sanguínea. É assim, você doa sangue e convida mais alguém a fazer o mesmo. Salve vidas. Ajudar tá no sangue. Pois bem, amigos, como costuma dizer o nosso companheiro Vasques Landim, que hoje, por sinal, ficou impossibilitado de participar do Tribuna Livre, teve que ir à capital, mas vamos pedir ao professor Álamo, com quem convivemos lá no Salesiano e assistimos muito das suas belíssimas aulas de biologia. Hoje, Álamo, você vai dar uma aula diferente, vai tentar sintetizar aqui para os nossos telespectadores o que é, afinal de contas, esse Geoparque Araripe, para que serve, como foi criado pelo governo, agregado à nossa Universidade Regional do Cariri. Boa noite, Álamo, é um prazer recebê-lo aqui. Para mim é uma grande honra. O programa Geoparque Araripe é um programa da Unesco, onde se busca preservar áreas de interesse geológico, mas não só de interesse geológico. Para a criação de geoparque, efetivamente a gente tem que ter o mote geológico, aqui especificamente a paleontologia, mas a cultura do povo, a vontade do povo em ter um geoparque. Ainda é necessário que haja um conjunto de tradições, a culinária, o folclore e toda a parte histórica e a biodiversidade atual, onde esse povo ele se propõe a preservar nas chamadas áreas dos geossítios, né? Muito bem. E o nosso foi criado que ano? O Geoparque Araripe foi criado, reconhecido pela Unesco em 2006. E passamos recentemente por uma avaliação, agora em 2010, onde a Unesco trouxe os seus os expoentes nessa área, e foi feita uma avaliação, já que eles fazem um checklist, ou seja, a gente tem que cumprir uma série de metas que é estipulada por esses revisores da Unesco, pode-se dizer assim. E graças a Deus nós nos saímos muito bem. Então, efetivamente, a gente espera ter o selo verde, já que seriam 3 selos, o verde, o amarelo e o vermelho, que é a perca do selo, né? Mas eu acredito que a gente saia dessa avaliação, que o resultado talvez seja em junho agora, a gente saia com o selo verde. É nossa aspiração, né? Deveria ter vindo a esse programa de hoje também o Patrício Melo, que é o coordenador administrativo, mas não foi possível. Por sinal, ele esteve aqui já uma oportunidade, quando nós tivemos uma pane aqui e nós não tivemos, inclusive, o programa. Mas eu gostaria que a Sara Menezes, da assessoria de imprensa... Ô Sara, fala um pouquinho da composição do pessoal, como essa instituição, como ela é organizada. Tem o Patrício, por exemplo, é o coordenador administrativo, que está subjugado a ele, como se divide em áreas, onde ficam os geólogos, os paleontólogos, né? Boa noite, é um prazer tê-lo aqui. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui para apresentar o Geoparque para a população do Cariri. Então, o Geoparque Araripe é um projeto do governo do estado,
e ele é mantido pela URCA. Então, dentro do nosso quadro administrativo, né, de funcionários, nós temos os coordenadores, que fazem parte, que são professores da URCA, são ligados à URCA, e temos o quadro técnico. Então, temos na hierarquia, o coordenador executivo é o Patrício Melo, né, mas os coordenadores, cada um dentro de sua área. Temos o coordenador de educação ambiental, temos o professor Álamo, que está do meu lado, ele é o presidente do comitê científico. Nós também temos outras coordenações que trabalham com a geodiversidade, a cultura, temos a assessoria para assuntos de comunicação, na qual eu estou inserida. Então, e temos também, né, 8 estagiários que nos ajudam nas tarefas diárias, no centro de interpretação e etc. De uma forma geral, nós nos dividimos dessa forma. Nosso boa noite também à Flávia Lima, geóloga. É um prazer recebê-la aqui no nosso programa. E a sua atividade, fala um pouquinho da sua atividade dentro do Geoparque Araripe. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui. Bom, o meu papel dentro do Geoparque Araripe como geóloga, eu estou coordenando, junto com o professor Idalécio, o inventário do patrimônio geológico. A gente está fazendo uma revisão, na verdade, do que já existia, que são os geossítios que já compreendem o território do Geoparque. Nós estamos fazendo uma avaliação e inserindo novos geossítios dentro desse território, né? No primeiro momento, estamos fazendo um levantamento de geossítios de interesse científico, né? Já que o território do Geoparque Araripe tem um grande potencial para o geoturismo científico, né? Devido a esse potencial que ele tem paleontológico, o Geoparque tem um potencial muito grande para desenvolver esse geoturismo ligado à área científica. Então, nós estamos fazendo esse levantamento e, no segundo momento, nós vamos fazer agora a etapa dos geossítios de interesse também para o turismo e para a educação ambiental da região. Então, a princípio, são essas as áreas, e visando a conservação e promoção de educação e turismo na região. Ok. O Álamo, são 6 cidades, né, que compõem o nosso geoparque, né? Bom, uma coisa também é bom que a gente deixe assim bem clara. Sempre algumas pessoas nos procuram perguntando, mas onde é o geoparque? Essa é a pergunta mais característica, né? Onde é o geoparque? É bom que a gente lembre que todo o Cariri pode ser considerado de certa forma geoparque. Porque tudo que tiver o povo cariri, tudo que tiver o folclore cariri, tudo que tiver a comida cariri, o nosso modus vivendi, porque a Unesco se preocupa em preservar uma área como essa. Então vamos fazer uma coisa assim, uma comparação bem simples. Porque só no mundo todo só tem esse conjunto de geologia, paleontologia, biodiversidade aqui nessa região. Então é uma coisa que deve ser preservada, esse conjunto de tradições e os recursos naturais preservadas, e principalmente que seja mostrada, exposta para todo o mundo. Agora, para isso a gente tem que ter as condições necessárias, que é o mínimo de organização, de preservação. Então, o geoparque, a gente tem inicialmente ele dividido em geossítios. Então, na cidade de Missão Velha nós temos 2, que é a Cachoeira de Missão Velha, é um geossítio. A Floresta Petrificada, na saída para Milagres, tem um geossítio, que o mote é a paleontologia. São os fósseis de pinheiros de plantas do Jurássico, mais ou menos 140 milhões de anos. Então, lá tem uma área aberta à visitação. Em Barbalha, nós temos o Riacho do Meio, onde o mote é a encosta da Chapada, o Soldadinho do Araripe, local que tem aquela mata de ciateias, aquelas samambaiaçus. O Juazeiro do Norte tem o Horto do Padre Cícero, que é uma coisa belíssima, esse conjunto de romarias, a religiosidade e principalmente aquelas rochas escuras, os granitos, que a gente pode mostrar como o assoalho da terra. Ali seria a borda da bacia. O Crato tem um sítio Fundão, que é uma área, é uma área da SEMASSE, é um parque de preservação da SEMASSE, onde se encontra o geossítio Batateiras. Em Nova Olinda nós vamos ter a Ponte de Pedra e o Calcário Laminado,
que eu acho que todo mundo conhece a Pedra Cariri, que eventualmente a gente encontra os peixinhos. Só que ali não tem só peixinhos, mas tem dinossauros, tem pterossauros, tem plantas, tem insetos e assim por diante. Em Santana do Cariri, temos o Parque dos Pterossauros, que tem uma escavação permanente, mostrando como seria o fundo do estuário passado, onde temos toda aquela biota que sofreu uma mortandade muito rápida, e é semelhante ao que foi dito pelo David Martin, um pesquisador, que chamou isso de efeito Medusa, como se aquela deusa grega tivesse olhado e petrificado toda aquela biota, todos aqueles seres que existiam. E temos ainda em Santana do Cariri a Pontal da Santa Cruz, que tem uma vista belíssima, que seria o final do preenchimento da bacia, onde a gente tem o topo da Chapada do Araripe. Então, todas essas áreas são recomendadas à visitação. A gente convida todo o povo caririense brasileiro para que conheça, porque muitas vezes o caririense não conhece o Cariri, né? De maneira que todos estão convidados, e eu garanto que vai ser uma visita, um passeio magnífico, maravilhoso. Flávia, quer acrescentar alguma coisa? Então, esses geossítios que o professor Álamo apresentou aqui, né, são os 9 principais geossítios atualmente abertos à visitação. Então, esses geossítios estão inseridos nos 6 municípios que o Geoparque compreende, né, que é esses que foram comentados: Santana, Nova Olinda, Crato, Juazeiro, Missão Velha e Barbalha. Então, esse é o atual território do Geoparque. Esperamos que no futuro esse território amplie, né, e é nesse território que o Geoparque trabalha as 3 áreas principais, o que a gente chama de tripé de atuação do Geoparque, que é a geoconservação, então a conservação dessas áreas, principalmente dos geossítios, né, já que é o nosso principal foco de atuação, a educação ambiental desses municípios, das pessoas que vivem nessa região, o geoturismo, né, é um dos principais focos também. Então a gente tenta, através desse patrimônio geológico, promover um turismo diferenciado nessa região, que a gente chama de geoturismo. E essas 3 áreas tentam então promover com que essa região tenha um desenvolvimento socioeconômico sustentável. Então, esse é o principal foco do Geoparque. No final, né, o produto final do Geoparque é promover o desenvolvimento socioeconômico dessas regiões de forma sustentável, a partir de educação, turismo, e já que você falou no turismo, Flávia, quando o governo investiu nesse Geoparque, ele já tinha a intenção de utilizá-lo no futuro exatamente na construção de um trade turístico aqui na região do Cariri. Esse trabalho está sendo desenvolvido. Isso é uma coisa muito lenta, né? Mas está em andamento automaticamente, e isso está acontecendo. Exato. Esse é um dos principais áreas de atuação do Geoparque. É um projeto que nós temos em parceria com o SEBRAE, que é a elaboração do trade turístico da região. Então, é um projeto que, como foi dito, né, um projeto longo prazo. Nós estamos fazendo um levantamento do que a gente tem na região para trabalhar o geoturismo, né? Toda a rede gastronômica da região, todos os hotéis, todos os estabelecimentos para hospedagem existentes na região, as agências de turismo na região, como trabalham, como que a gente pode ensiná-los a trabalhar com o Geoparque e com o geoturismo, que é uma temática nova, né? Então, vocês veem que a gente tem que trabalhar muito na base ainda para poder promover esse trade, né, da região. Isso. Mas é isso que o Geoparque está fazendo em parceria com o SEBRAE. É um dos principais projetos que a gente tem atuado no momento. Ô, Sara, a questão o treinamento, a preparação de pessoal para trabalhar. Vocês precisam, evidentemente. Todas as cidades, todos os geossítios vão precisar de pessoas habilitadas. Quem treina esse pessoal? Eu posso responder essa pergunta com um exemplo, né? Dentro do projeto do trade turístico, nós temos o trabalho que é desenvolvido com os restaurantes, que são parceiros do Geoparque, que consiste na rede de georrestaurantes. Então, o que acontece? Nós damos um padrão, passamos para eles, porque o Geoparque ele tem um selo internacional. Então, nós temos que adequar todo o trabalho dos nossos parceiros, né, ao padrão internacional. Então, desses trabalhos que nós desenvolvemos dentro da assessoria de comunicação, inclusive, é oferecer um curso de inglês para garçons e para empresários que têm interesse em conhecer mais a língua inglesa para receber melhor o turista que vem aqui. Mas esse é apenas um trabalho. Nós também, dentro desse trabalho com os georrestaurantes, tem a questão da padronização da roupa que vestem, dos cardápios, do material que é servido. Dentro de cada cardápio tem uma proposta de apresentar um prato que tem a ver com o Geoparque, tem aí
um exemplo da pteropizza, né, em conta dos pterossauros que foram encontrados aqui na região. Ô Álamo, eu lembro muito bem, o senhor, seu pai, de saudosa memória, foi nosso professor de biologia. Dion Saraiva. E deve ter ficado o doutor Dion Saraiva orgulhoso por ter um filho seguindo a carreira da biologia. Ele adorava biologia. E o Álamo, nem tanto, né? Mas você investiu alto nessa carreira, né? Quer dizer, você começou ali como professor, mas depois veio o mestrado, já fez doutorado. Não é por acaso que você é o paleontólogo do Geoparque Araripe, né? Muito me orgulha isso. Fazer paleontologia aqui, eu digo que é a coisa mais fácil do mundo. Eu não entendo porque é que todo mundo aqui não é paleontólogo. Já que a gente tem a maior bacia paleontológica no nosso quintal, pode-se dizer assim. Eu vejo, quando eu era professor de biologia, há 20 anos atrás, no ensino médio, eu via aqui ingleses, franceses, japoneses, alemães, vindo numa dificuldade muito grande, o pessoal do Museu Nacional do Rio, da USP. Então eu dizia, mas por que será que tem aqui que é tão fantástico, que faz esse povo vir de tão longe? E eu fui estudar um pouco mais a fundo, e cheguei à conclusão que não tem um lugar para se fazer paleontologia igual a esse. Aqui tem de bactéria fossilizada a dinossauros, aves. Por sinal, fantástico, né? Saiu agora um trabalho, tinha mostrado antes, um trabalho muito bom sobre penas fósseis aqui da bacia do Araripe, que foi publicado nos Anais da Academia Brasileira de Ciência, agora no último volume, mostrando penas de seres que não voavam. Então, ou eram de aves ratitas, ligado, por exemplo, ao grupo das avestruzes, emas e assim por diante, ou então de dinossauros com penas que não foram encontrados ainda completos aqui. Então, abre uma nova perspectiva muito grande. Provavelmente, já que a gente está fazendo escavações paleontológicas permanentemente no entorno da bacia, o nosso sonho de consumo, pode dizer assim, dos paleontólogos, é encontrar esses dinossauros plumados, né? E vai ser, eu acredito que bons trabalhos vão sair dessa pesquisa que está em andamento, né? E o museu? Quem cuida do museu? É a universidade ou é o Geoparque? O Museu de Paleontologia da URCA em Santana do Cariri como é que eu digo assim? É uma sala de exposição permanente do Geoparque Araripe. Certo. Mas todo o custeio, todo o apoio técnico e a parte administrativa é da universidade. Eu tive até muito pouco tempo como diretor, ou seja, agora é o professor Titus Heidel, que é da área de História, que está fazendo um trabalho muito bom no museu agora, que é a parte de institucionalização. A minha parte foi aumento do acervo, ou seja, o museu nós conseguimos colocar nesses 2 anos quase 5.000 peças fósseis dentro dele agora. Nós estamos próximo de 10.000 fósseis no Museu de Paleontologia da URCA. E material muito bom. Eu conversava semana passada com o Dr. Alexander Kellner do Museu Nacional, lá no Rio de Janeiro, e ele dizia que, sem dúvida, nós temos a melhor coleção de Cretáceo do Brasil atualmente. Então, nós temos o que mostrar. Nós temos muita coisa ainda para produzir. E muita coisa está sendo produzida em termos de ciência. E isso eu acho que é uma coisa muito positiva. Aliás, o Arthur Sá, do Geoparque Arouca, bom parceiro da gente, a gente comentando rapidamente o que tinha de produção científica no âmbito do Geoparque Araripe, quando a gente mostrou os números, mais de 500 títulos, ele disse, sem dúvida nenhuma, isso foi o que o surpreendeu. Aqui na América do Sul tem o geoparque com maior produção científica, de longe, comparado aos outros geoparques, né? Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltaremos para continuar com o nosso Tribuna Livre, hoje falando de Geoparque Araripe. Até já, amigos!
grande pra gente pequena. A fantasia mais criativa foi a da Maressa, com a fantasia Caixa de Leite. Obrigada, gente. Ganhar esse prêmio não foi fácil. Eu caprichei. Olha tudo que eu tive que aprender. Meu peso, minha composição, todos os meus nutrientes, minhas calorias, meu nascimento, meu tempo de vida. Enfim, tudo que o consumidor precisa saber na hora de me escolher. Isso é que é fantasia de uma criança ligada, Maressa. Direito do consumidor é coisa séria. Não aceite informação pela metade. Estamos de olho. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Pessoal, esse é o João. Em 2002 ele teve tuberculose. João, quando foi que você desconfiou que estava doente? Eu tossia há um tempão, me sentia fraco sem fome, suava à noite e tinha febre todo final de tarde. Que são os principais sintomas da tuberculose, principalmente a tosse prolongada, né, João? Mas eu procurei o serviço de saúde, fiz o tratamento até o final e me curei. Isso é que é importante. A tuberculose tem cura. Brasil Livre da Tuberculose, uma campanha do Fundo Global. Saúde é bom saber. Como prevenir as hepatites B e C? Use camisinha. Não compartilhe escovas de dentes, lâminas de barbear ou de depilar, materiais de manicure, seringas e agulhas e materiais para tatuagens ou piercing. Dos livros da escola temos que cuidar. Encabe e proteja, não deixe rasgar. O livro que usamos todos poderão usar. Dos livros da escola temos que cuidar. Não rabisque, não molhe, que ele vai durar. Os livros que usamos outros poderão usar. Ensine seu filho a cuidar do material escolar. Assim outras crianças também poderão estudar. Ministério da Educação. Há 2 anos, a gente teve um surto de dengue aqui na cidade. Centenas de pessoas ficaram doentes e algumas morreram. Foi aí que a gente percebeu que o combate à dengue deveria ser feito em parceria com as pessoas e a prefeitura, juntas. Você que é prefeito ou secretário de saúde aí na sua cidade, pense no combate à dengue e convoque todos para eliminar os locais onde o mosquito se reproduz, não deixando água parada. Dengue. Se você agir, podemos evitar. Ô, Flávia, você deve lembrar de um tempo, o nosso telespectador também deve estar lembrado, em que havia uma pirataria danada daquelas pedras de Santana, vendia-se aqui no meio da rua, nos mercados, e isso foi controlado. Que leis, que medidas foram tomadas para, enfim, evitar essa pirataria? Ou você quer deixar a resposta? Você pode começar e depois o Álamo complementa. No Brasil, venda de fósseis, comercialização de fósseis é proibido. Por lei, né? Por lei. Por lei. Sempre foi. Infelizmente, antigamente essas leis talvez não fossem tão não fossem fiscalizadas a região, né, não fossem tão efetivadas aqui na região. Nos últimos tempos, o que se nota é que isso aconteceu muito mais, né? O órgão que trabalha diretamente com isso é o Departamento Nacional de Produção Mineral, né? É quem trabalha diretamente com essa parte de licenciamento, de requerimento mineral, e que trabalha com essa questão de venda de fóssil, né? Que acaba mexendo com isso. E a Polícia Federal, que também atua nessa linha. O professor Álamo, se quiser falar, que é a especialidade dele. Olha, no passado, como dizia nosso reitor, e que foi um entusiasta na defesa do patrimônio fossilífero aqui da região, Placidade Nuvens, era uma verdadeira sangria desatada. Porque tanto se extraía fóssil clandestinamente, como se fazia artefatos com fósseis. Era comum a gente encontrar fóssil encostando porta, fóssil em cima de centro de consultório médico, segurando papel, fazendo cinzeiro, era uma coisa de doido. Mas, principalmente com a chegada da universidade e com pessoas como o professor Plácido e muitos outros aqui, não vou ser injusto em não citar, contribuíram muito na conscientização do povo. Então, não se preserva o que não se conhece. É verdade. Então, dentro desse mote, foi que a universidade foi até as escolas,
as escolas foram até os pais, a sociedade civil como um todo. Então, hoje em dia, eu tenho certeza, qualquer um aqui que veja alguém vendendo um fóssil no meio da rua, vai logo dizer, isso é proibido, eu não compro, isso não pode, porque já existe uma consciência. E é uma das coisas que o Geoparque Araripe faz, é tentar conscientizar. Porque se o cidadão, se o caririense, ele tem conhecimento da importância da biodiversidade atual e fóssil, do conjunto de tradições dessa região, com certeza ele vai querer manter, ele vai querer preservar e vai querer deixar isso para gerações futuras. Ô Álamo, conta aquela historiazinha de um cidadão que veio aqui à região, comprou um sítio, 18 hectares, né, onde tinha os melhores fósseis da região, e só depois de tudo escriturado, aí descobriu que a lei não permitia que ele explorasse nem vendesse esses fósseis. Como foi? Em que ano foi isso? Como é que aconteceu isso? Olha, isso foi para sorte nossa, isso foi uma feliz coincidência. O Axelrod, que é um importador de peixes neotropicais atuais, ele compra peixes amazônicos e tal, e vende nos Estados Unidos, Europa e Japão. Ele ganha muito dinheiro com isso. É um comércio legal. Chega 1985, um cidadão muito amigo dele, mas que tinha 2 containers de fósseis aqui da região, e perguntou se ele queria comprar. Ele disse que não queria, que não entendia daquilo, não sabia o que fazer com aquilo. E de repente o cara disse, não, você já vai e entrega isso em frente ao Museu de História Natural em Nova York, e o cara lhe paga 2 vezes mais. Bom, ele comprou para ajudar o amigo e foi lá vender, e vendeu por 3 vezes mais. Então ele procurou de novo esse amigo e disse, aonde é essa mina de ouro? Eu quero comprar mais fósseis, eu quero fazer um comércio de exportação de fósseis. Ele disse, no Brasil, no Nordeste, em Santana do Cariri. Aí começou, contou a história. Ele mandou um assessor para cá e disse, compra o melhor terreno para exploração de fóssil. Então foi comprado o sítio Canabrava. Na época, o dólar era muito alto em relação ao cruzeiro, era uma ninharia para ele, logo para o Axelrod. E o assessor dele foi legalizar no Crato a firma de exportação de fósseis. O cara explicou, disse, olha, meu amigo... Já de posse do registro? Sim, dizendo que tinha a terra e tudo, que queria exportar os fósseis. E o senhor explicou que no Brasil era impossível fazer aqui porque era ilegal a venda de fósseis. Ele disse, não, mas eu já vendi, foi 2 containers lá em Nova York. Disse, eu não vou prender o senhor porque eu estou vendo que o senhor não está agindo de má fé. E a gente explicou, levou ele, mostrou as leis brasileiras, foi até o DNPM, ele liga para o Axelrod e disse que conta a história toda, que não podia exportar mais fósseis. E disse, o que é que eu faço com o terreno? Aí eu tinha um pesquisador, o John Mazer, que publicou um livro famoso, Santana Fósseis, aqui, disse, olha, estão criando uma universidade lá no Cariri. Doa esse negócio para a universidade. Então, por isso nós temos o Parque dos Pterossauros, que é um terreno de 18,2 hectares em Santana do Cariri. Foi doação. Foi doação do Axelrod, e por isso nós temos uma área de escavações permanentes. Mantida pela universidade, e que funciona lá para visitação, onde se pode ver vários níveis de mortandades, com peixes fósseis, com pterossauros, plantas e assim por diante. Todo o material de quando aqui na região nós tínhamos um mar em contato com a água doce. Então era mar e água doce, uma água de mistura. E aí eu acho, já que é a minha área de trabalho também, eu sou suspeito para falar, o geossítio mais bonito, o mais interessante. Muito bom, caiu do céu, né? Sara, você esqueceu alguma coisa sobre aquela formação do pessoal, né? Quer acrescentar mais alguma coisa? Quero sim, eu gostaria de aproveitar a fala do professor Álamo, quando ele falou sobre essa questão do tráfico de fósseis, né? Que, inclusive, em parceria com o SEBRAE, o Geoparque tem trabalhado na capacitação dos artesãos, porque um dos objetivos do Geoparque é fazer com que as pessoas do território, elas conheçam, né, a história do que aconteceu aqui na região, né, e elas se reconheçam, né, enquanto pessoas que participam e possam conservar
todo esse patrimônio que a gente tenta conservar e disponibilizar para a população e fazer trabalhos de educação ambiental e etc. Então, hoje nós temos uma parceria com o SEBRAE, onde nós capacitamos artesãos que aproveitam esses restos fósseis, as sobras, né, de um dos geossítios, que é o que tem em Nova Olinda, que tem a exploração da pedra cariri, do calcário laminado, e eles fazem biojoias, entendeu? Mas nesse segmento de capacitação, nós trabalhamos também, por exemplo, com o primeiro curso técnico de guia de turismo, que na região nós tentamos promover o setor turístico, mas e aí sentimos uma carência muito grande e uma necessidade muito grande de capacitar guias para trabalhar nesses locais. Então, no ano passado foi firmada uma parceria com o SENAC, né, e o fruto dessa parceria é esse curso técnico de duração de 2 anos, onde nós pegamos guias das 6 cidades que compõem o Geoparque Araripe. Fizemos uma seleção e eles estão tendo aula, vão percorrer os geossítios, eles vão ser habilitados a trabalhar em todo o Brasil como guias, né? No entanto, o foco deles é geoparques. Então, são 2 importantes parcerias que nós temos fechado no ano passado e esse ano. Diz, Alamo. Eu queria só salientar, por exemplo, que nós já estamos tendo retorno desses investimentos. Já, por exemplo, no dia 4 agora, chega aqui na região 40 turistas franceses, alunos da Universidade de Sorbonne, que vão conhecer toda a região, toda a área de geoparque, toda a problemática, a temática da região, e vão fazer estudos, de uma maneira geral, sobre geografia aqui na nossa região. Ou seja, tudo isso já puxado pelo Geoparque Araripe, né? Alamo, naturalmente o intercâmbio cultural aí deve ser incrementado, quer dizer, é possível que no futuro vocês também levem um grupo, uma equipe aqui da Universidade Regional do Cariri para estudos lá na França, não é? Sim, não só na França, mas também em Portugal, que nós temos convênio com a Universidade de UTAD, temos esse convênio com a Universidade de Sorbonne, e eu não tenho dúvida, já temos 2 alunos que são bolsistas de iniciação científica, que nós já estamos em entendimento para talvez daqui até o meio do ano enviá-los para Vila Real, onde tem o campus da Universidade de UTAD. Isso é bom, porque com esse mote geoparque, a gente pode expandir fronteiras, porque a gente tem que se entender como aquela questão da aldeia global. Temos que mostrar o que temos que conhecer o resto do mundo e principalmente ver o que é de experiência positiva. O que for bom, a gente copia. E o que pode ser melhorado? O que pode ser melhorado, a gente vai trabalhar para fazer esse melhoramento. Flávia, está curiosa? Lembrou de algo? Não, eu só queria complementar essa questão dessa parceria, né, com outros países. O Geoparque Araripe faz parte de uma rede chamada Rede Global de Geoparques. É uma rede, né, composta por 77 geoparques no mundo todo. E uma das recomendações dessa Rede Global de Geoparques, que está sob os auspícios da Unesco, é esse intercâmbio entre todos esses geoparques. Então, é esse papel que a gente faz, né? Essas parcerias estão ligadas a esses intercâmbios entre todos esses geoparques. Nós já recebemos aqui pessoas do Geoparque Arouca, de Portugal, né? O Geoparque na França, e que pretendemos receber pessoal de outros geoparques. E o Geoparque aqui também, por outro lado, promove o incentivo da América Latina a criar novos geoparques, né? Uma vez que o Geoparque Araripe é o único na América Latina e foi o primeiro das Américas a ser criado em 2006. Então a gente tem esse papel em promover que outros países comecem a criar novos geoparques, né? Pois é, Flávia, e um amigo meu me perguntou, você não acha estranhos mais de 70 geoparques no mundo e nas Américas só há 2, o nosso e um que foi criado já por último no Canadá? Eu dei uma resposta brincalhona, é que os americanos só se preocupam em criar parques temáticos. Lá eles têm as carradas, né? Geoparque nem tanto, né? Foi uma brincadeira, evidentemente, mas é verdade, né?
Sim, é que hoje em dia, para você fazer parte dessa rede global de geoparques e ser reconhecido pela Unesco, você tem que ter no território realmente um envolvimento com comunidades, promover o desenvolvimento dessas comunidades. Então não adianta a gente só ter um patrimônio geológico, paleontológico de interesse, a gente tem que estar atuante no território, assim como o Geoparque Araripe hoje em dia começa a ver já esses resultados, que é isso que o professor Álamo estava falando. Então assim, no Brasil a gente já tem mais de 20 propostas de geoparques, né? Mas ainda em projetos, ainda sendo estruturadas. A América Latina, a gente já sabe que o Chile, a Argentina, a Venezuela, todos estão com propostas de geoparques. Daqui a pouco deve deslanchar isso, mas né? a princípio são propostas, né? A Unesco hoje em dia só reconhece um geoparque se ele já estiver realmente funcionando no território. Ok. Mas a tendência é realmente surgir novos, né? Se eles estão em andamento é porque naturalmente há interesse, né? A tendência no futuro nós temos vários geoparques, tanto no Brasil como no mundo todo. Ô Álamo, também me pediram para que você falasse um pouco, ou você ou qualquer um que viesse, né, que tivesse... Pede para falar um pouco dessa questão do aquífero, do Cariri, esse que começa na Chapada, vai lá em busca de Missão Velha. O Geoparque tem alguma preocupação com isso? Sem água não tem vida, né? Então, nós temos a sorte da bacia do Araripe, ela tem uma certa inclinação, mais ou menos 6 graus para o lado do Ceará. É por isso que nós somos privilegiados. Só no município do Crato, nós temos 208 fontes. E a gente sabe muito bem que isso passa pela preservação da vegetação que está sobre a Chapada do Araripe. De maneira que, se a gente não se preocupa, não mantém, não cuida dessa vegetação, dessa área de encosta, sem dúvida nenhuma, certamente essas fontes vão secar ou diminuir muito a vazão. Já que você falou em fonte, Jardim também é uma cidade riquíssima em fontes, né? Sim, todo esse lado do Ceará é privilegiado. E Barbalha tem alguma coisa em Missão Velha, Abaiara, Porteiras, tudo isso é beneficiado com essa inclinação para o lado do Ceará, da bacia do Araripe. E o que se chama de aquífero é todo o lençol freático que é absorvido por essa grande esponja, vamos dizer assim, que é a formação Exu. Esse pacote vermelho que a gente vê que é a Chapada do Araripe, é a chamada formação Exu. Funciona como uma esponja absorvente de água, que vai paulatinamente fazendo com que essa água que foi infiltrada, ela saia em áreas mais fracas, vamos dizer assim, em fraturas, em áreas que o arenito está menos consolidado, de maneira que forma toda essa, quando você cava uma cacimba aqui no Juazeiro, você cava um poço profundo lá em Brejo Santo, pode ter certeza, todo esse material, toda essa água foi captada inicialmente lá sobre a Chapada do Araripe, de uma maneira geral. Então a gente tem que ter cuidado e preservar muito. Nós temos água de excelente qualidade. Agora, não podemos poluir o solo. Temos que ter muito cuidado com essa questão de poluição do solo. E temos que ter muito cuidado com essa questão de desmatamento na área de encosta e sobre a Chapada do Araripe. E isso também é uma preocupação do Geoparque. E eu acho que deve ser uma preocupação da comunidade caririense como um todo. Porque se nós tiramos essa vegetação, se a gente acha, não, desmata só um pouquinho porque ali presta para plantar isso ou aquilo. Quando você tira a cobertura vegetal mais densa, você vai ter uma evaporação mais rápida do que chove. Você vai ter uma oxidação de solo. Aqui nós não temos bons solos sobre a Chapada do Araripe. Então aquilo para desertificar é uma coisa muito fácil. Então isso é uma coisa que não só o Geoparque, mas a universidade, a COGÉ e uma série de outros órgãos, a SEMAS, CMBio, tem essa preocupação em evitar com que haja esse processo de degradação. Me diga uma coisa, hoje o mundo inteiro está acompanhando o noticiário na televisão e todo mundo está apiedado com os japoneses porque é um povo realmente ultradisciplinado, um povo que tem 5 milhões de anos de história, né? E sabe suportar grandes sofrimentos, mas ultimamente é muita dor, né? Muito sofrimento dos japoneses. Esse tsunami, o último agora, foi devastador.
Ô Álamo, você que é um estudioso dessa questão das camadas, composição das camadas da Terra, o Brasil é realmente um país privilegiado nessa área, nós não temos terremotos, nós somos um pessoal realmente abençoado, né? Sem dúvida. Olha, aqui em termos de Brasil, a gente está mais ou menos no meio da placa, né? Da placa sul-americana. Isso. Então, onde poderia ocorrer um terremoto? Lá no meio do Oceano Atlântico, seria uma possibilidade, ou então onde a placa do Pacífico está entrando embaixo da América do Sul e formando a Cordilheira dos Andes. Ou seja, nos extremos das placas tectônicas, de uma maneira geral, tem riscos. Como nós estamos no meio da placa, nós estamos serenos, graças a Deus. E espero que passe muito tempo nessa situação. Porque o Japão, é como a gente brinca dizendo, além da queda, o coice. Porque além de eles terem uma área pequena, não terem muitos recursos naturais, em termos de subsolo, tem que apelar para a energia radiativa. Exatamente, tem que apelar para a energia atômica, que é um risco sempre muito grande. Exato. Graças a Deus, o Brasil não precisa tanto se preocupar com isso. A gente só tem que investir na questão da energia limpa. Como está sendo implantado agora, é um embrião, mas eu acredito que isso vai se expandir. A energia eólica aqui no Cariri, sobre a Chapada do Araripe, determinadas áreas vai ser implantado. Isso é grupo privado? Isso é consórcio, é misto. É consórcio, né? Então, a engenharia, a energia eólica, em outras áreas aqui do Nordeste e do Norte, pode-se investir nas hidrelétricas. Então, eu particularmente, talvez seja uma questão muito pessoal, de dizer que a gente não tem necessidade de investir na energia atômica. Acho que pode-se até pensar em uma coisa desse tipo. E mesmo que se a gente investisse nisso, não teríamos o risco que tem o Japão, que tem a União Soviética, onde tem encontros de placas. A própria China. A própria China, então... Eu acho que a gente poderia, se quisesse investir nessa área. Mas a gente tem tantas outras opções que eu acho que vale a pena arriscar as outras. Eu gostaria que a Sara voltasse agora a dar uma orientação para o nosso telespectador, Sara, no sentido do site do Geoparque. Como o nosso telespectador deve acessar o site para ter as informações, para acompanhar todos os acontecimentos, os eventos do Geoparque. Então, Luiz, a pessoa que tiver interesse em conhecer algum geossítio do Geoparque, conhecer um pouco mais sobre a história da Terra e da vida, né, de como tudo se deu, e um pouco mais sobre a história do Geoparque, pode acessar nosso site, né, que fica o endereço eletrônico www.geoparqueararipe.org.br. As visitas guiadas, que tem um guia técnico especialmente para fazer essas visitações aos geossítios com os grupos de pessoas que são limitados por causa da sustentabilidade de cada local, né? Pode fazer reservas? Pode fazer reservas, sim. Aí, através do nosso site, lá vai ter o linkzinho para visitas e tudo. Eu também gostaria de apresentar aqui, já está no prelo, né? Como se diz. Mas nós, em parceria com a Secretaria das Cidades, nós estamos desenvolvendo o livro sobre o Geoparque Araripe, né? Em primeira mão a gente está divulgando isso, e que vai contar toda a história do Geoparque Araripe, como é esse projeto de desenvolvimento regional, como ele atua na região, todo esse trabalho que a gente tem desenvolvido, e também ressaltar que nós temos vários outros projetos esse ano, tipo, junto com a Secretaria das Cidades ainda, com apoio do Ministério da Integração, né, com o recurso deles. Temos a sede nova do Geoparque Araripe para inaugurar esse ano ainda, né, e também temos um projeto de melhor trabalhar esses geossítios. De que forma? Com a sinalização, né, botando a sinalização melhor em cada um deles, para que o turista, quando vem aqui, se bem que uma parte do projeto já foi desenvolvido, quando você chegar aqui em Juazeiro, em Barbalha, no Crato, você já vê alguma placa com o nomezinho lá, você está no território do Geoparque Araripe, ou então visite o geossítio Riacho do Meio, visite o geossítio Colina do Horto, que fica aqui em Juazeiro do Norte. Então, eu gostaria de ressaltar isso, né, que esse ano nós temos uma série de atividades importantíssimas para promover o Geoparque e fazer com que as pessoas conheçam mais o nosso trabalho.
Flávia, estamos caminhando para o final do programa. O que de mais importante você ainda tem para passar para os nossos telespectadores? A gente só queria convidar todos, principalmente todos que moram nessa região, a conhecer o território do Geoparque, né? Que antes da gente promover o geoturismo aqui para pessoas de fora do Brasil e do Brasil, que a gente quer que as pessoas daqui da região conheçam o Geoparque. Então a gente está esperando as visitas. Essa ideia da Sara foi muito boa, porque isso vai despertar principalmente os companheiros aí, professores, educadores, que podem organizar grupos nas suas escolas e entrar no site, como a Sara disse, marcar uma reserva lá, levar, conseguir um ônibus, levar um grupo para observar direitinho em loco. O meu amigo Álamo, foi um prazer recebê-lo aqui. Achamos que o programa foi bastante instrutivo. Obrigado. Né? Deve ter sido do interesse de todos, pelo menos nós particularmente ficamos muito satisfeitos com a presença de todos vocês. Muito obrigado, foi um prazer. E eu queria também que todas as escolas públicas do Cariri, se tiverem necessidade, para nós seria uma honra, solicitar ou ir até o Geoparque Araripe, em Crato, a sede, e solicitar o filme Formação Romualdo, Milagre Paleontológico. Só levar uma requisição da escola assinada e nós estamos disponibilizando esse vídeo para passar nas escolas, viu? Nem preciso dizer que recebi um de presente da Sara, né? Obrigado, Sara. Por nada, eu gostaria também de passar para a população do Cariri que nosso escritório sede fica na rua Teófilo Siqueira, número 754, ali por trás da quadra do Bicentenário, no Crato. O nosso telefone é 3102-1237, está disponível para tirar quaisquer dúvidas, né, que surjam, as pessoas que querem conhecer nossa sede e o centro de interpretação, que no momento está fechado, mas ele está passando por uma reforma para receber os visitantes. E também dizer que lá nós temos uma amostra dos geoprodutos, né, que já foram fruto dessas parcerias, que as pessoas podem ver o documentário também sobre o Geoparque Araripe e que nossa equipe está à disposição para tirar qualquer dúvida. Ok. E a você, meu caro telespectador, nosso muito obrigado pela atenção dispensada a mais este programa. E na próxima quarta-feira estaremos de volta com o Tribuna Livre. Obrigado a todos. Boa noite.